Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos juntas novamente para mais uma leitura comentada do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Capítulo 21. Fazer o melhor. Em tudo o que fizeres, nunca te esqueças de fazeres o melhor. E para reconhecer os caminhos mais indicados, basta um pouco de atenção. É nessa hora que a especulação é relevante, que a procura dignifica. A gente já sabe, né? Isso não é nenhum segredo para quem já está no caminho aí do Evangelho, de que a gente precisa fazer o melhor que nos cabe. Em tudo que nós fazemos, a gente deve se empenhar para fazer bem feito. É melhor fazer uma única vez, bem feito, ainda que leve um pouco mais de tempo, do que ter que repetir outras vezes, consertando aquilo que fez a primeira vez, que não fez direito, que fez rapidinho. Então a gente perde mais tempo consertando algo que a gente não se dedicou, não fez com boa vontade, não fez direito, do que fazendo uma única vez ali, com todo o empenho, com toda a boa vontade. Então a gente sabe que a gente deve fazer, cumprir com os nossos deveres da melhor forma possível. Como fazer? Como reconhecer o que a gente deve fazer? Né? Então já é um outro passo. A gente sabe que o que deve fazer bem feito. Mas como reconhecer os caminhos, né? O que é mais indicado? Como que eu devo fazer o que é de uma forma bem feita, né? Presta atenção. Ele chama aqui a nossa atenção para que a gente perceba a situação em que a gente está, né? O que requer de nós em matéria de conhecimento, de tempo. Então, se eu vou, por exemplo, hoje eu fui cozinhar. Eu sempre vou meio-dia para a cozinha. Minha rotina é essa. Eu estudo até meio-dia, às vezes 12h15, assim, eu vou para a cozinha. Só que hoje eu fui fazer uma comida diferente, que ela requeria um preparo anterior. Então, quando foi 11 horas, eu já tive que ir para a cozinha, né? Então, me antecipei, preparei, liguei o forno, coloquei lá o que precisava. O que significa isso? Que eu estou atento, né? Atenta às condições pelas quais eu tenho que seguir, que eu tenho que cumprir, para que eu tenha ali o resultado esperado. Então, se eu quero colocar o almoço no horário que eu sempre coloco, né, eu sirvo o almoço 1h30, eu precisava preparar as coisas para que tudo chegasse, né, concorresse para esse bom resultado. Então, eu tenho que respeitar alguns critérios. A receita, ela exigia um tempo de preparo, uma antecedência, então eu leio antes. Não é me colocar diante da tarefa sem qualquer preparo. Veja que a gente precisa, então, se preparar, estudar, ter experiência. Quando a gente não tem experiência para executar alguma atividade, o que a gente geralmente deve procurar fazer? Ter alguém para supervisionar, ter alguém ali ao nosso lado para nos acompanhar. A gente vai aprendendo com essa orientação, com esse guia, e aí nós vamos desenvolvendo a tarefa até um ponto que a gente já domina e não precisa mais dessas orientações. A gente passa a orientar outras pessoas. Então, a alma que vive procurando a perfeição no que faz, concentra suas energias no que tange a tua própria conduta e apara suas arestas para que a saúde se manifeste em seu coração e se instale em todo o seu corpo. Veja que agora ele coloca a questão da busca pela perfeição, né, do ser espiritual. Então, o ser espiritual, ao buscar nesse caminho
da perfeição, ele vai concentrar as suas forças, suas energias para aprimorar a sua conduta. Então, ele vai fazer bem a atividade, o dever que lhe compete, porque ele está cuidando de si, aprendendo, como eu falei, né, sendo orientado. Então, veja que a gente sempre fala isso, que a gente deve cumprir com os nossos deveres. Mas não é de qualquer forma. A gente deve cumprir com nossos deveres com zelo, com atenção, com conhecimento. Então, com esse preparo, com essa energia colocada ali para o movimento que nos leve à perfeição, lembrando que somos seres perfectíveis, nós não alcançamos a perfeição, estaremos sempre em evolução, em processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Isso é infinito para nós, seres espirituais, né? Sempre numa aquisição de saberes, a gente pode chegar ao que a gente diz que é a perfeição moral. Nessa comunhão com Deus, como Jesus, né, o Cristo, ele chegou. Ele é o Cristo, ou seja, ele é um espírito de alta envergadura moral, porque ele já conseguiu nesse grau de perfeição e tem uma relação direta com Deus. Nós que queremos alcançar, precisamos aí aparar essas arestas. Então, nós temos que observar a nossa conduta, como que nós estamos conduzindo a nossa vida. E a gente pode olhar, ter atenção, né? A nossa conduta vai se refletir ali no que a gente fizer. Então, o que a gente está fazendo está sendo bem feito? Se não está saindo bem feito, né? Dizem que uma comida bem feita, né, ela é feita com amor. Então, se ela sai gostosa, é porque a gente teve cuidado. A gente prestou atenção no tempo de cozimento, na quantidade de ingredientes, de tempero. Então, uma pessoa que estava ali presente, que foi outro tema que a gente conversou aqui, estar presente naquele momento da atividade que está realizando. Então, se entrega para aquele momento com amor. Nesse aspecto, nós vamos conseguir conciliar todos esses elementos. Nós vamos colocar o nosso conhecimento, nós vamos colocar o nosso foco, nossa atenção e dirigir o nosso amor, e no final nós vamos ter um bom resultado. Então, cumprir com o nosso dever não é cumprir de qualquer jeito. A gente já está chegando aqui a uma reflexão de que existe todo um processo que a gente deve estar envolvido, que significa o aprimoramento da nossa conduta. Ser eficiente para ti mesmo, que por esses caminhos estarás auxiliando os outros. Então, quando eu sou eficiente naquilo que eu faço, certamente se eu faço uma comida com muito amor, com atenção, com cuidado, ela sai gostosa e todos vão se alimentar e vão aproveitar aquela comida, não só na qualidade dela, mas também no seu sabor. Então, vai ser uma comida que é saudável, bem preparada, né, e gostosa. Então, todos vão ser beneficiados. Isso é um exemplo simples para falar de fazer um alimento, mas a gente pode expandir, né? Tudo que eu faço, né, eu assisti um filme ontem, indico, Padman, P-A-D-M-A-N, né? Porque Padman está escrito em inglês. É a história real de um homem na Índia que ele queria, depois que ele se casou, cuidar da esposa. Então ele gostava muito dela e queria cuidar dela. E quando chegava no período menstrual, ela, pela cultura, ela precisava se isolar, não podia ser tocada, e ela usava um pano, não usava o absorvente. O absorvente íntimo é muito caro na Índia, e ele ficou tão envolvido com essa questão de poder cuidar da saúde dela, se recusando a aceitar que ela devesse usar esses trapos sujos que poderiam contaminá-la,
ainda mais reforçada com o discurso do médico, porque ele conversou com o médico disse que é comum essas infecções e que o ideal seria usar o absorvente. Então, o que ele fez? Já que ele era uma pessoa inteligente e trabalhava com a criação de equipamentos, ele tinha uma oficina. E ele quis usar desse conhecimento dele para criar um absorvente que fosse um custo bem mais em conta e que as mulheres na Índia pudessem usar. E a história é belíssima, vale a pena. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem um episódio em que uma criança está balançando, né? Tem um balanço, né? no parquinho da escola e a corrente que sustenta o banquinho, ela se rompe. E quem fez o serviço levou uma bronca, porque falou que a criança poderia ter se machucado gravemente, porque ele não fez o trabalho bem feito. Ele não fez o reparo. Isso num balanço a gente pode colocar em situações como a gente já vivenciou nos prédios que caíram no Rio de Janeiro. Foi uma questão de ter sido mal construído, usar produtos de baixa qualidade. Então, quando a gente mexe com certos elementos, tentando fazer mais rápido, mais barato, a gente está cuidando do quê? Do aspecto material, econômico, muitas vezes, do que o interesse pela vida humana. Porque a gente pode colocar pessoas em risco. Então, o que ele está salientando aqui é que a eficiência do nosso trabalho beneficia os outros. Mas quando eu não coloco atenção nisso, quando às vezes eu estou mais interessada em lucrar do que e colocar materiais de baixa qualidade para fazer uma ponte, por exemplo, um prédio, como eu falei, eu estou arriscando vidas. Né? E quem sabe, vidas de pessoas até que eu conheço. Então, não que seja uma questão pessoal, mas eu vou afetar a vida de outras pessoas. Quando a gente pode pensar, se um médico não fizer uma cirurgia com todo o seu empenho, com toda a sua atenção, ele pode fazer com que aquela pessoa se contamine ou venha a óbito. Então, tudo, por mais que a gente pense que o nosso trabalho possa ser pequeno, insignificante, tudo que a gente faz vai reverberar, vai atingir outras pessoas, direto ou indiretamente. Então, nós vamos auxiliar os outros se fizermos com o maior empenho as nossas atividades, cumprirmos com os nossos deveres. Mesmo quando a misericórdia de Deus bater à tua porta para que sirvas de instrumento na ajuda aos teus semelhantes, faze com esmero. Não te apresses, olha que eu falei da pressa, não se apresses em cooperar muito fazendo o trabalho mal feito. Não é quantidade. Veja que o aspecto da pressa pode ser duas coisas. Né? Um é de se livrar, porque a gente não quer se envolver com aquela atividade, tá cansado, enfim, não dá valor. Às vezes é muito ligado a isso. A gente não dá valor para aquilo que a gente está fazendo. Então a gente faz com má vontade, faz com pressa para se livrar logo, porque está interessado em fazer outras coisas. Eu prefiro ver televisão a ficar lavando louça. Então vou lavar a louça aqui rapidinho, de qualquer jeito, né? A gente pode fazer isso com uma louça, mas a gente pode fazer isso com coisas muito mais graves, muito mais sérias. Lembrando que todos os nossos deveres, como ele falou, está a presença divina. Tudo que nos acontece é uma oportunidade que Deus nos dá. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Então, se nós temos uma tarefa, por mais simples que ela seja, ela é importante e a gente deve aprender a dar valor. Então, vamos nos empenhar, vamos atribuir o valor necessário, nem tanto, nem pouco. Mas aí, o outro aspecto é querer fazer muito. E aí vamos fazer rápido para dar conta de fazer, ao invés de fazer 10, por exemplo,
Nesse filme aí, ele se empenhou, ele fazia algumas unidades, ele não tinha intenção de fazer, né, 1000 absorventes, mas ele tinha a intenção de fazer uma quantidade bem feita, com higiene, com cuidado, para que a mulher tivesse conforto e segurança. Então ele fazia dentro da capacidade que ele tinha, dentro do tempo que ele dispunha, dos recursos. Então nós podemos verificar esses aspectos e fazer tudo bem feito, ainda que a gente faça 1, 2 ou 3 ao invés de 10, 100 ou 1000. Tá? O que fizer... bom. Em tudo que deres, lembra-te da harmonia, pois ela te falará na intimidade da alma. Então, é uma questão de harmonia, de equilíbrio. Lembra que nós falamos também da moderação, de encontrar esse ponto no meio de equilíbrio. O que fizeres, faze com perfeição, ou seja, com amor. Enquanto não reconheceres que o próximo é tu mesmo, em outra dimensão, que aquilo que fizeres aos outros estarás fazendo a ti mesmo, não aproveitarás essas lições, já que elas são baseadas e analisadas na expressão das leis universais. Então a gente tem que começar a fazer um exercício de pensar um pouquinho diferente do que esse olhar voltado para o aqui e agora e a vida material. Nós precisamos fazer esse exercício diário de nos olharmos como seres espirituais que está hoje numa dimensão e que com o desencarne estará em outra dimensão. Na verdade, nós estamos aqui, a única diferença do espírito desencarnado para o encarnado é que eles estão em dimensões diferentes, mas tudo é um mundo só. A gente fala dos mundos espirituais, o plano espiritual, mas o plano espiritual é aqui também, onde estão os espíritos. Só que estão numa dimensão diferente, que a gente vai falar de dimensão, é um padrão vibratório, em que os espíritos desencarnados, eles ficam invisíveis para nós. E existem muitas dimensões por conta do grau de evolução. Então, o que ele está propondo aqui? Que a gente precisa entender que não há diferença de nós para o outro. Nós somos filhos de Deus e estamos numa dimensão. Hoje eu posso estar aqui, mas amanhã eu posso estar em outro lugar. Existem as leis divinas que regem. Então, hoje eu faço, amanhã eu recebo o reflexo, né? As consequências dos meus atos. Então, o meu próximo é aquele com que eu interajo, é aquele que é meu irmão, é aquele que vai sentir as vibrações que eu emitir, seja em pensamento, sentimento ou em ação. Não há diferença. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar no lugar das outras pessoas e elas no lugar, né? Trocando lugar, né? Cada um hoje ocupa um lugar, uma posição, fazendo para mim, eu faço para o outro, fazendo para o outro, eu faço para mim. Isso tá tudo conectado. É disso aqui que a gente começa a compreender, né? Nós estamos interligados, existe uma conexão entre nós e é muito bonito ver que a física quântica, ela vai colocar isso, né? Ela coloca essa questão em prova, né? Começa a ciência a testar esse tipo de coisa, de conceito, e que nós estamos então unidos, pertencemos aqui a um processo evolutivo, então, que nos liga, estamos todos conectados pelas leis divinas.
Então, só vamos aproveitar essas lições quando a gente começar a compreender que não há diferença entre mim e o outro. Nós podemos estar em posições diferentes, mas estamos nós hoje numa dimensão, que é na encarnação, numa dimensão corpórea, num planeta de provas e expiações. Então, todos aqui estamos com o mesmo propósito. Todos os homens, todos os espíritos são copistas do Estatuto Divino e se expressam através da fala ou do papel, de acordo com a evolução de cada um. Mesmo assim, nem sempre vivem o que pensam e nem sempre fazem o que escrevem ou dizem. Então, vamos lá. Todos nós temos o Estatuto Divino. Nós temos as leis divinas. Nós devemos, então, copiar, né? Somos copistas. Devemos expressar através da fala ou do papel. Os espíritos podem psicografar, nós podemos escrever aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Nós vamos colocar, expressar através das nossas ações o que está, que nós fazemos a respeito da nossa compreensão das leis divinas. Mas mesmo assim, ele fala que a gente nem sempre vive conforme a gente pensa. Olha que legal. A gente pensa muitas coisas o tempo todo. Mas eu posso pensar assim: eu quero fazer o bem, quero ajudar o próximo. Eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei que eu preciso praticar a caridade. O Espiritismo fala isso. A salvação está na caridade, que é a prática do amor, é a prática do bem, amar o próximo, ser justo, ser honesto, ser fraterno. Eu preciso praticar isso. Eu já tenho essa consciência. Então, o Estatuto Divino diz isso. Só que como é que eu vivo? Será que eu, ao falar com o meu próximo, eu falo com ele respeitando, falo com ele de forma amorosa, ajudo ele, sem questionar, sem pedir retribuição? Então, muitas vezes eu tenho ali nos meus pensamentos essa noção do que eu devo fazer, do que eu devo cumprir, como que eu devo fazer, mas eu não vivo aquilo que eu penso. Então, eu não pratico. Muitos espíritos, muitas pessoas, ao desencarnarem, chegam no plano espiritual. Então, são espíritos desencarnados que, ao chegarem lá, falam assim: puxa, mas eu pregava, eu estudei, eu falei para um monte de pessoas, então vivia na fala, eu escrevi vários livros falando sobre o bem, sobre Jesus. Mas você praticou aquilo que você falava? Você praticou aquilo que você escrevia, que você pensava? Você vivia isso de forma plena, honesta, de você realmente estar ali entregue ao amor, à prática do bem, sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento? Será que a gente vive assim? Vive conforme o Estatuto Divino, que muitas vezes a gente já sabe e prega, mas falta vivência. Então, é isso que ele diz. Estamos todos em marcha para um despertar maior. E o tempo é aquele que nos chamam. A dor é a que apressa o chamado. Então, todos nós estamos. Não há dúvida de que estamos numa fase que a gente chama de período de
transição planetária, que nós vamos ter crises, são crises de âmbito moral. Por quê? Porque nós precisamos da evolução moral neste momento. Nós precisamos de um despertar de consciência para os aspectos morais. As leis divinas são leis morais. A gente precisa estudar a parte lá do Livro dos Espíritos que trata sobre as leis morais. É a parte que vai falar do autoconhecimento. Então, nós precisamos, nesse momento, nos despertar para poder viver de acordo com o Estatuto Divino. Com isso, ele fala que existe um tempo para isso. E nós estamos sendo chamados para esse despertar. Então, algumas coisas precisam ser feitas para agora. Não podemos mais postergar. Falamos em procrastinação, muito isso, né? Por conta das atividades de trabalho, mas a gente tem que pensar agora no aspecto moral. E não é só em pensar em prosperidade, que a gente não pode mais procrastinar as nossas tarefas, nossas atividades, mas com relação aos aspectos materiais, a trabalhos, projetos de realização na Terra. Nós precisamos agora investir no nosso despertar da consciência, no nosso progresso moral. Então, o que ele vai dizer? Que a dor vem como um alarme, vai soar um grande alarme nas nossas vidas. Então, não precisamos ficar temerosos com relação à dor. Muitos de nós, e eu tenho me dedicado a estudar isso, a respeito da busca da felicidade. Desculpa que eu tô com uma coceirinha na perna aqui. Mas nós estamos na busca da felicidade. Muitas vezes, com esse discurso de que eu tenho que ser feliz, de que eu tenho que ser bem-sucedido, que eu tenho que prosperar na vida, eu não suporto a dor, a presença da dor. E eu quero o quê? Abafá-la, retirá-la, bani-la da minha vida, sem perceber que eu estou tirando o alarme que está soando para que eu observe algo na minha vida. Então, está lá a dor para nos alertar. Não quer dizer que a gente deva viver a dor, eu tenho que sofrer mesmo. Não é isso. É não ignorá-la. Não quer dizer que eu deva viver, né, sofrendo e com dor. São duas coisas diferentes. Eu percebo que a dor está tentando me chamar a atenção para algum aspecto da minha vida. E aí eu vou dar atenção para esse aspecto. E eu vou ver o que está acontecendo. E dali eu vou procurar fazer o melhor. Como é o capítulo, fazer o melhor para me transformar, para reparar coisas que eu fiz que estavam, né, equivocadas, abandonadas, passar a me dedicar com amor a determinadas coisas, inclusive ao cuidado comigo mesmo. Quando abrires os olhos para a luz, não sejas nécio. Não sejas nécio. Procura o trabalho no anseio em que a perfeição te inspire, porque o que depende de ti é que está por ser feito. Deus já fez tudo com antecedência e os espíritos superiores que por bondade te ajudam já o faziam antes que os teus olhos se abrissem. O retardatário é, pois, tu mesmo. Enquanto estiveres procurando a felicidade por fora, não a encontrarás. O bem-estar é mero reflexo do mundo interno, aquilo que realmente fores por dentro. Então, como eu estava falando dessa busca pela felicidade, a gente tem que começar a perceber que a felicidade é um bem-estar, um estado de bem-estar interior, que a gente vai alcançar quando perceber que somos nós que temos que fazer. Porque aqui, ó, ele já disse, Deus já fez tudo com antecedência.
Os espíritos superiores, então eles já estão muito antes de nós aqui, já fizeram parte deles. Então, nós é que estamos atrasados nesse processo, se nós quisermos a felicidade, né? Esse estado de bem-estar interior. Então, não fique ocioso, não perca seu tempo. Trabalhe na conquista daquilo que você quer, que é a sua evolução espiritual. Nós estamos aqui para isso, para esse autoconhecimento, na nossa evolução. Então, ele fala nessa busca da perfeição espiritual, nós precisamos trabalhar. Então, trabalhar, lembrando que fazer tudo que nós precisamos, né? Nós temos competência para fazer da melhor forma possível, lembrando que tudo que nós fizermos vai refletir no mundo, né? No mundo, todas as pessoas. Todos somos enfermos e no futuro, cada qual será seu próprio médico. Quem conhece melhor teus próprios males, a não ser tu mesmo? A gente acha que é o médico que sabe melhor do que nós, né? A gente vai no médico, fala para o médico o que a gente tem e ele vai dar um diagnóstico. Só que ele está dando um diagnóstico baseado na nossa experiência, no nosso relato e nos exames. Então, nós precisamos entender que somos nós que temos que nos examinar também. Não é ir fazer lá um raio-x, um exame de sangue, né? Um exame, um eletro, enfim. Tudo isso é importante para um diagnóstico do corpo, mas nós precisamos ser esses médicos de nós mesmos, então é do ser espiritual. Então, nós vamos identificar o nosso corpo, às vezes adoecido, mas uma alma que está pedindo por reforma, que está pedindo por tratamento, que está pedindo por amparo, acolhimento, que está pedindo por amor, que nós passemos a cuidar também de nós. E com esse olhar, nós vamos poder, né, ser esse médico, examinar a nós mesmos, o que eu tenho feito da minha vida, como que eu tenho agido, né, com relação às leis de Deus, como que eu tenho agido com relação ao mundo e às pessoas que me cercam. Começa agora a pensar nisso e usa os teus recursos em teu próprio favor. Dá os primeiros passos que os céus te ajudarão. Lembrando, Jesus falava isso, né? Nós vamos receber a ajuda espiritual sempre, mas nós precisamos dar os primeiros passos. Não adianta ficar sentado ou ajoelhado dizendo, Deus me ajuda. A gente precisa fazer algo nesse sentido, que Jesus também falou, pedir. Quando a gente pede, abre. Quando a gente busca, a gente acha. Então, a gente precisa fazer primeiro, tomar a iniciativa, ir ao encontro. Nesse movimento, a gente vai receber o suporte da espiritualidade, se, obviamente, este for o caminho que a gente deva trilhar. Lembrando que nós somos seres com livre-arbítrio, ainda muito limitados, dada a nossa limitação espiritual. Quanto maior a nossa evolução moral, maior o nosso livre-arbítrio, porque a gente vai saber usar bem dessas nossas escolhas. Quanto a gente não souber usar, fazer boas escolhas em benefício de todos, nós vamos ter o nosso livre-arbítrio ali controlado, cerceado, para não causar um desequilíbrio muito grande na ordem de todas as coisas, né? Nas leis divinas. Todo o movimento aí, né? do universo, inclusive. Nós precisamos fazer aquilo que nos compete e nós temos ali condições de fazer pequenas escolhas. Então, quando fizeres
alguma coisa, procura fazê-la dando o melhor de ti. A perfeição das grandes coisas depende da harmonia que conseguires nas pequenas. Comece no pequeno. Veja se nas pequenas tarefas que nos cabem fazer, se a gente vai fazer bem feito. Com as pequenas tarefas bem feitas, bem cumpridas, nós vamos ter condições. É assim que é o aprendiz. O aprendiz, como ele não tem experiência, ele tem que começar observando, estudando, ali, analisando, aprendendo e testando pequenas coisas até que ele tenha, né, toda a experiência, então todo o expertise aí para fazer uma obra bem maior. Nós condicionamos tudo. Isso é uma lei da sequência estendida a toda a criação, que sustenta a paz no universo. Então, veja que eu estava falando, está tudo interligado. Então, nós vamos sustentar a paz no universo, então precisamos, né? Tem uma lei de sequência, a gente precisa fazer, né? A evolução não dá salto, a gente vai fazer aos pouquinhos, todo mundo vai fazer aos pouquinhos e está tudo interligado. Veja que não é uma coisa muito complexa. A minha evolução depende da sua, depende da outra, depende de todos nós. Cada um fazendo a sua parte. Se alguém deixa de cumprir com a sua parte, outro vai ter que vir no lugar para fazer também. Então está tudo conectado. Ao escreveres uma carta, vê se a terminas com a mesma disciplina das letras iniciais. Olha que coisa interessante. A gente escreve uma carta, a letrinha está muito bonitinha no início. Será que a gente consegue no final da carta estar com esse mesmo capricho? Opera esse exercício em tudo o que fizeres. Começa algo e termina essa obra bem feita. Pois assim começarás a viver em um mundo de perfeição, que se refletirá na tranquilidade da consciência. Veja que o tempo todo ele enfatiza que se a gente seguir todos esses mandamentos aqui, nós teremos paz de consciência. Faz o melhor em tudo o que fizeres, uma norma já adotada pelos santos e pelos sábios. É o Espírito começando a mostrar a luz que se acendeu dentro da alma. Então, foram ótimas reflexões, né? A gente vai buscar fazer o melhor possível todos os dias, em todas as coisas, e a gente vai ver que vamos ficar satisfeitos conosco mesmo, vamos criar um ambiente de satisfação. E vai dar essa sensação boa de paz de consciência, né? Porque nós fizemos aquilo que nós sabíamos e da melhor forma possível. Poderia ser melhor? Sempre vai ser possível fazer melhor quando a gente ainda não alcançou a perfeição. Mas não quer dizer que aquilo que a gente fez não foi o melhor possível. Então façamos sempre o melhor possível. Tenham todos muita paz e até o nosso próximo encontro.